Yukari é um capacho sem charme que tem uma queda pela garota mais popular da classe. No entanto, no dia em que ela confessa que o ama de volta, o governo o obriga a se casar com uma rica vilã. Agora ele terá que agradar as duas enquanto se esconde da lei. Antes de tudo isso acontecer, nos últimos 50 anos, o governo lançou um programa para aumentar a taxa de natalidade em declínio. Ele emparelha indivíduos com base em sua genética e os designa a seus parceiros, o que até agora funcionou brilhantemente, resultando em descendentes de melhor qualidade. E há apenas uma regra: ninguém pode se apaixonar antes que seu parceiro oficial seja anunciado. Mas Yukari, um adolescente socialmente desajeitado e irremediavelmente romântico, acha que o sistema é falho porque já se apaixonou por alguém. Ele não consegue parar de pensar em Misaki, uma garota quieta com cabelo curto da sua classe. Enquanto está perdido em seus devaneios, seu amigo Takeda menciona como ele anseia se apaixonar e teme nunca se casar. Então, em um momento de desafio, Takeda faz uma promessa de que não se casará com a garota escolhida para ele. Yukari concorda, e todos os garotos concordam em nunca se casar para desafiar o projeto do governo. Para surpresa de todos, Misaki também se junta à promessa. Mas quando os amigos de Yukari apontam que Misaki ainda não recebeu seu aviso de emparelhamento, Yukari ousa ter esperança de que talvez ela ainda possa ser seu par destinado. Naquela noite, Yukari deita em seu quarto bagunçado, pensamentos girando sobre querer amar apenas Misaki. Ele ainda tem metade da borracha que uma vez deu a Misaki, um pequeno objeto que marcou a primeira vez que percebeu que gostava dela. No jantar, seus pais lembram que seu aniversário é daqui a 2 dias, e mencionam animadamente que ele descobrirá quem é seu par. É então que Yukari decide que não pode esperar mais, e que vai se confessar para Misaki. No dia seguinte, ele finalmente se aproxima de Misaki. Com sua expressão desajeitada e energia nervosa, ele tenta mencionar o passado que compartilharam, mas Misaki friamente diz que nem se lembra de sua existência patética, deixando Yukari devastado. Ao se virar para ir embora, ele chama mais uma vez, pedindo para ela encontrá-lo no parquinho perto de suas casas depois da escola. Naquela noite, ele espera sob a luz que se desvanece, parado sozinho como um cão leal. As horas passam a ponto de a polícia até parar para questioná-lo, e ele afirma que está apenas construindo um túmulo na areia. Justo quando ele tristemente admite que não tem chance com Misaki, ela de repente aparece e agarra sua mão. Eles se sentam juntos em um banco, silenciosos a princípio. Misaki nota o túmulo, e Yukari começa a tagarelar sobre isso, revelando sua obsessão nerd. Ela ri e revela que se lembra de como ele era obcecado por tumbas na 5ª série. Isso surpreende que Misaki se lembre, e ela confessa que nunca realmente o esqueceu, mas era muito tímida para dizer qualquer coisa. Yukari derrama seu coração. Ele diz que é apenas um cara comum que fez tudo o que pôde para chamar a atenção dela, até mesmo se esforçando para entrar na mesma escola que ela, tudo porque a ama. Misaki não responde imediatamente, mas então lágrimas começam a cair de seus olhos. Ela diz a ele que ainda tem a borracha que ele deu a ela, e que o ama desde então. Sim, querida. Como aquele pequeno gesto lhe mostrou que ele era uma boa pessoa. Emocionado, Yukari a abraça e confessa novamente, dizendo que quer estar com ela. Eles se derretem no abraço e Misaki, não querendo desperdiçar o momento, pede um beijo. Agora que tudo está às claras, ela quer compartilhar muitas coisas com ele, começando pelo primeiro beijo. Eles se inclinam e compartilham um beijo terno e apaixonado, mas assim que o beijo se aprofunda, uma mensagem no telefone de Yukari os interrompe. Yukari assume que é dos seus pais, mas em vez disso é um estranho e-mail com falhas anunciando seu parceiro designado pelo governo. Ele lê, e para sua felicidade, a mensagem mostra brevemente o nome de Misaki antes de desaparecer de repente. Momentos depois, 2 oficiais do governo, Ichiju e Yajima, chegam pessoalmente para entregar a carta oficial de emparelhamento de Yukari. Ele abre ansiosamente apenas para ver o nome de outra garota como sua parceira, o que o confunde. Ele tenta explicar sobre a mensagem que acabou de ver, mas Ichiju explica calmamente que o documento que ela está entregando é o oficial e que os anúncios oficiais são sempre entregues pessoalmente. Quando os 2 oficiais partem, de coração partido novamente, Misaki expressa como está feliz por poder confessar seus sentimentos por ele e que ela valorizaria aquele momento para sempre. Ele sente suas mãos tremendo e a chama de mentirosa por querer desistir, mas Misaki rapidamente fugir. Recusando-se a terminar ali, Yukari corre atrás dela, não querendo deixar uma única folha de papel decidir seu destino, e a abraça enquanto suas lágrimas caem. No dia seguinte, os pais de Yukari planejam levá-lo para conhecer sua parceira designada pelo governo, Hirina. Ele não quer saber disso, então vai para a escola. Todos ficam em silêncio quando veem Yukari, pois todos sabem que ele deveria estar ausente hoje. Quando Yukari admite que fugiu porque não quer se casar, o professor o pega e o confina na escola até que seus pais cheguem. Enquanto ele espera, Misaki aparece e fala com ele através da porta. Ela pergunta por que ele veio. Yukari diz que queria falar sobre a noite passada e que não pode se casar com alguém que não ama, muito menos com alguém que nunca conheceu. Mas Misaki o interrompe. Ela diz que o que aconteceu na noite passada deve ser lembrado como memórias, não discutido. Com olhos frios e indecifráveis, ela diz a ele que, se continuar se apegando a isso, ele só se tornará um fardo. Então, ela se afasta, dizendo para ele ir encontrar a mãe do seu bebê. Depois, ele acaba no encontro arranjado onde seus pais se encontram com seus futuros sogros. Ele está pronto para sair no segundo em que entra, mas quando vê Hirina, para sua surpresa, ela é mais bonita do que ele esperava, e ele cede instantaneamente. A reunião começa e, enquanto os pais se dão bem, a falta de interesse de Yukari é evidente, o que irrita Hirina. Momentos depois, Hirina perde a paciência. Ela se levanta, chama-o de rude e diz que é a única que está se esforçando. Ela declara que não tem interesse em se casar com um vagabundo como ele e sai furiosa. Os pais entram em pânico após o que acabou de acontecer e o pai de Yukari o incita a trazê-la de volta. Sentindo uma pontada de culpa, ele a procura e a encontra escondida no armário de futons. Ela agarra sua mão, puxando-o para uma posição constrangedora pela qual Mia Khalifa é famosa. Mas quando Yukari nota suas lágrimas, ele rapidamente recua e pede desculpas.
é quando Hirina se abre. Ela admite que está com medo, pois não o conhece e sua atitude covarde a fez pensar que o par nunca funcionaria. Yukari se inclina profundamente e pede desculpas novamente. Comovida por sua honestidade, Hirina o perdoa. Ela está feliz que ele finalmente está falando em vez de se fechar como antes. Nesse momento, Yukari confessa que já está apaixonado por outra pessoa e que a garota o rejeitou naquela manhã, o que o deixou abalado. Ele entra em pânico, percebendo como é estranho falar sobre isso com sua futura esposa, mas Hirina fica curiosa e pede detalhes. Yukari conta toda a complicada história de amor e, em vez de ficar chateada, Hirina fica intrigada. Ela quer saber o que o fez se apaixonar por Misaki e se ele quer se casar com ela. Ainda corado e desconfortável, Yukari diz que não pensou tão longe. Tudo o que ele sabe é que, quando está com Misaki, seus sentimentos parecem reais e ele está feliz. Hirina, que nunca experimentou o amor, fica fascinada. Ela começa a se perguntar o que é realmente o amor. Yukari, sendo um adolescente, não pode deixar de notar o contorno de seus planos por trás da cortina, mas se força a manter o foco. Pensando na história de Yukari, ela suspeita que Misaki pode estar escondendo algo, e que sua mudança repentina de comportamento parece suspeita, mas isso é apenas um palpite baseado no lado de Yukari. Ainda assim, ela está tão envolvida que decide ajudá-la a descobrir os verdadeiros sentimentos de Misaki. Os dois começam a se dar bem. Yukari sugere que saiam de mãos dadas na frente dos pais para parecer convincente, mas no fundo, ele começa a se sentir em conflito. No dia seguinte, Yukari mostra aos amigos uma foto de Hirina, dizendo que ela o convidou para visitá-la na escola. Todos os meninos ficam impressionados e com inveja de como ela é fofa. Quando Misaki entra, Misaka casualmente pergunta se ela quer ver a parceira de Yukari, o que a surpreende, mas ela friamente diz que não está interessada e vai embora. Naquela tarde, Yukari visita a escola de Hirina. Quando ele pergunta por ela, uma garota zombeteiramente a chama de solitária e diz que ela está na enfermaria. Lá, Yukari encontra Hirina cochilando. Ela diz que se sente melhor depois de descansar, então pede para ele esperar do lado de fora enquanto ela se troca. Mas quando ele menciona o apelido dela, a solitária, ela abre a cortina em pânico, esquecendo que ainda está de camisola, perguntando de onde ele ouviu isso. Então Hirina começa a falar sobre seu passado. Ela passou a maior parte da infância no hospital e só voltou para a escola tarde na vida, onde todas as meninas já tinham formado grupos de amigas, deixando-a de fora. Apesar de seus melhores esforços, ela nunca se encaixou, pois sua personalidade direta chocava com as meninas fofoqueiras. Yukari tenta confortá-la, dizendo que ela é inteligente e eventualmente fará amigos de verdade. Mas Hirina diz que não quer amigos falsos, por isso as pessoas mantêm distância e a chamam de solitária. Yukari admite que não entende completamente, mas percebe que Hirina tem dificuldades com sinais sociais e não consegue fingir sentimentos. Envergonhada, Hirina dá um soco no estômago dele. Mesmo assim, Yukari diz que ela ser um livro aberto é um alívio, pois a torna mais fácil de conversar, até mesmo para alguém tão desajeitado como ele. Ele percebe que falou demais, mas ela fica embaraçada com seus comentários. Ele aponta como é fácil para ela falar com ele, e Hirina responde que é porque ele não é seu amigo. O comentário deixa Yukari desconcertado, com mais perguntas do que respostas. Nesse momento, ela percebe o estado em que está, e enquanto Yukari tenta convencê-la de que não viu nada, ela o esbofeteia de qualquer forma. Mais tarde, Hirina de repente se lembra por que pediu para ele visitar, e é porque queria ouvir mais sobre a história dele com Misaki. Quando se aproximam dos portões da escola, avistam Misaki passando. Sem hesitar, Hirina se aproxima e se apresenta como a futura mãe do bebê de Yukari designada pelo governo. As duas garotas se sentam para conversar enquanto Yukari escuta secretamente por trás. Hirina diz que não quer atrapalhar e apoia Yukari a estar com Misaki, e que está genuinamente curiosa sobre os sentimentos de Misaki por Yukari. No início, Misaki fica quieta, mas depois se abre e diz que gosta do cabelo de Yukari, dos ombros dele e de como, mesmo sendo tímido, ele ainda toma a iniciativa. Hirina fica surpresa com os detalhes e agora entende que Misaki realmente gosta dele, mas ainda está confusa sobre o que torna Yukari tão especial, então ela pergunta a Misaki sobre isso. Enquanto Misaki fala sobre tudo o que ama em Yukari, ele escuta do outro lado, perguntando-se se está na mente de Misaki da mesma forma que ela está na dele. Depois, antes de se separarem, Misaki expressa o quanto está feliz por conhecer Hirina, e pede para se encontrarem novamente. Então, quando Yukari se aproxima de Hirina, ele a vê em lágrimas, e ela expressa o quanto está feliz por fazer sua primeira amiga, pois pela primeira vez na vida, sente que fez uma amiga de verdade. Seu coração bate rápido, e ela se pergunta se esse novo sentimento estranho pode ser amor. Yukari rapidamente descarta isso, e diz que quando você está apaixonado, quer beijar a pessoa, e quando a beija, parece que vai explodir. É então que Hirina percebe que Yukari e Misaki já se beijaram, mas em vez de ficar com raiva, ela sorri suavemente e diz a Yukari para beijar Misaki novamente. No dia seguinte, Misaka o provoca, perguntando se o relacionamento de Yukari com Hirina já acabou antes mesmo de começar. Yukari responde calmamente que não é sobre isso, mas é outra coisa. Ele menciona que Hirina o convidou para visitá-la no fim de semana. Misaka brinca novamente, insinuando que talvez Hirina queira uma visita mais quente. Yukari nega rapidamente, dizendo que Hirina nem queria se casar em primeiro lugar. Então Misaka expressa sua admiração por ele, dizendo como Yukari é estranhamente corajoso por vir sozinho à escola de Hirina, mesmo sendo uma escola só para meninas. Isso lembra Nazaka da primeira vez que se conheceram, quando Nazaka estava sendo intimidada. Yukari apareceu naquela época, mas em vez de chamar um professor, para choque de todos, ele chamou a emergência. Nazaka brinca que Yukari sempre tem a emergência no bolso para poder ir. E Yukari não tem certeza se isso é um elogio ou apenas uma zoação por ele ser um idiota. Já faz uma semana desde o aniversário de Yukari, seu primeiro beijo e declaração para Misaki, mas ele se pergunta por que depois daquele dia Misaki começou a evitá-lo.
No fim de semana, Yukari visita a casa de Hirina e, como ele está atrasado, Hirina está furiosa, mas a mãe dela comenta que Hirina está exagerando. Depois de repreendê-lo, Hirina leva Yukari para o quarto dela, onde Misaki já está sentada. Nem Yukari nem Misaki sabiam disso, pois faz parte do plano de Hirina. Misaki se sente desconfortável e pergunta se pode ir embora. Mas Hirina diz diretamente para ela não se preocupar, pois não há nada romântico entre ela e Yukari, e eles não estão namorando, muito menos se casando. Depois de ouvir essa garantia, Misaki concorda em ficar e Hirina fica radiante. As duas garotas conversam por horas enquanto Yukari desaparece no fundo como um NPC. Quando ele finalmente fala, as garotas se lembram de que ele existe. Então Hirina, com expressão neutra, diz a Yukari para beijar Misaki. O pedido direto o choca e até Misaki precisa se retirar para um momento a sós. Yukari protesta imediatamente, dizendo que Hirina deveria considerar os sentimentos de Misaki, mas Hirina insiste que é uma boa oportunidade e que ela está apenas tentando ajudar. No meio da discussão, Misaki retorna e os surpreende ao dizer que quer o beijo. Tanto Hirina quanto Yukari ficam atônitos. Hirina os tranquiliza dizendo que está bem e que não precisam se preocupar com ela, enquanto Yukari quase desmaia de choque. Misaki se move primeiro e dá a Yukari a chance de beijá-la novamente. Aproximando-se dele com ternura, Yukari desiste no último segundo. Misaki ri e o chama de fofo, mas ambos notam a reação estranha de Hirina. Misaki se desculpa para sair. Na porta, ela pergunta a Hirina como ela realmente se sente sobre o beijo, e Hirina não responde. Misaki então diz que espera que Hirina se apaixone por Yukari algum dia e que não seria impossível se ela tentar. Antes de sair, Misaki pergunta novamente se Hirina está incomodada com o beijo. Hirina rapidamente nega, mas Misaki apenas sorri e diz que ela estará no futuro. Confusa com as palavras enigmáticas de Misaki, Hirina corre de volta para o seu quarto e diz a Yukari para beijar Misaki uma vez por dia. Mais tarde, enquanto Hirina acompanha Yukari até a estação de metrô, ele se atreve a perguntar por que ela fez esse pedido. Ela simplesmente responde que não tem motivo, e Yukari fica em silêncio sem saber como responder. Nesse momento, eles encontram Misaka. E ele olha Hirina de cima a baixo e pergunta a Yukari quem ela é. Quando descobre, ele casualmente adivinha que ela ainda é virgem. Ele não percebe que a insultou, e enquanto Misaka simplesmente se afasta sem se importar, Hirina instantaneamente odeia sua atitude. No dia seguinte, durante a aula de ginástica, todos estão exaustos do calor. Misaka, ainda o cara bonito da turma, ignora as garotas chamando por ele e diz que tudo vai parar assim que ele receber o anúncio de emparelhamento de parceiro. Yukari se distrai, pensando em como até os famosos acabam presos a esse tipo de arranjo. Enquanto seus pensamentos vagam, Misaki passa e ele fica instantaneamente cativado por sua beleza, mesmo que ela tente esconder seus preciosos melões. Mas Yukari ainda consegue perceber. As coisas mudam quando Misaki passa por Misaka. Eles trocam um olhar estranho que deixa Yukari desconfiado, questionando se algo está acontecendo entre eles. Enquanto se trocava para aula, Yukari está tão distraído com seus pensamentos que nem percebe que Takeda o deixou sozinho no vestiário. Ficando para trás como um idiota, Yukari corre para sua sala de aula, apenas para Misaki pará-lo e levá-lo a um local tranquilo e isolado na escola. Ela pergunta o que Hirina disse ontem e se era sobre ela. Yukari diz que Hirina não disse nada de ruim, apenas que quer que ele beije Misaki uma vez por dia. Misaki fica chocada com o pedido, pensando em como Hirina ainda não entende seus próprios sentimentos. Enquanto estão ali, Yukari ouve um professor se aproximando e rapidamente puxa Misaki para trás de uma coluna. Recém-saídos da aula de ginástica, eles sentem o cheiro um do outro e, em vez de se afastar, Misaki se inclina e o beija. Yukari, o cara desajeitado e de aparência desleixada, não consegue acreditar em como ele de alguma forma consegue encantar a garota mais bonita da classe e fazê-la se apaixonar perdidamente. No meio do momento, Misaka surge silenciosamente de uma sala vazia e os pega no flagra. Mais tarde, depois da escola, Misaka age com calma e tranquilidade como sempre. Yukari, ainda confuso, quer falar com ele em particular. Misaka diz que tem uma reunião, mas Yukari se oferece para esperar até ele terminar. Horas depois, quando Misaka retorna, ele passa por algumas garotas e entre elas está Misaki. E ele passa pelo olhar afiado dela para chegar a Yukari. Ele o encontra dormindo em uma posição estranha e desconfortável. Nesse momento, sozinho na sala de aula vazia, Misaka revela brevemente seus verdadeiros sentimentos por Yukari ao beijá-lo enquanto ele dorme. Porque você é gay, não querendo que ele saiba. Então, quando Yukari acorda, Misaka pergunta sobre o que ele queria falar. Yukari hesita e, de forma desajeitada, pergunta se Misaka gosta de alguém na classe. Misaka disfarça, dizendo que não gosta de ninguém, e chama uma pergunta de perda de tempo, mas se recusa a contar seus verdadeiros sentimentos. Naquela noite, durante um jantar em família, Hirina é convidada e a mãe de Yukari de repente pergunta se ele e Hirina já se beijaram, o que os deixa nervosos. Ela até se gaba de que ela e o pai de Yukari chegaram à terceira base rapidamente, chamando isso de prática, deixando-os ainda mais nervosos. Hirina pergunta por que os casais se beijam e os pais de Yukari apenas dizem que é porque estão apaixonados. Ainda tentando entender o que o amor realmente significa, Hirina só se sente mais confusa. Mais tarde, eles vão relaxar no quarto de Yukari, e no caminho, Yukari segura a mão dela, o que a faz sentir-se conflituosa sabendo que Misaki está apaixonada por ele. Então, quando Hirina entra no quarto dele, ela vê como está bagunçado, e Hirina fica chocada e acaba limpando pra ele. Enquanto arruma, ela encontra o antigo anuário de Yukari e fica animada para ver uma Misaki mais jovem. E quando a encontra, ela se sente feliz. Perto do final, há uma foto do jovem Yukari com Takeda e outro amigo. Hirina comenta que Yukari parece tão simples como sempre, mas ele não se importa, pois o que importa é que Misaki está atrás dele na foto. Curiosa, Hirina pergunta quando Yukari se apaixonou por Misaki pela primeira vez, e se foi durante o momento do apagador ou antes. Surpreso, Yukari cora, mas reflete sobre isso. Ele decide que foi antes, mas o momento do apagador foi quando ele confirmou seus sentimentos.
Depois disso, todos os dias na escola parecem emocionantes porque Misaki está lá, e ela se torna a pessoa mais importante na vida dele. Ouvir o lado romântico incurável de Yukari deixa Hirina embaraçada, mas então Yukari pergunta se ela já sentiu algo poderoso. Não necessariamente amor, mas algo que faz seu coração disparar. Ela se lembra de que anos atrás, quando ainda estava no hospital, um médico lhe contou sobre manequins infantis usados para treinamento. Como é um hospital infantil, não há manequins de pais. Vê-los fez seu coração bater mais rápido, imaginando que eles compartilhavam o mesmo destino, separados de seus pais. Yukari ouve seriamente. Depois brinca que isso não é algo para valorizar, pois é uma perversão. Após a conversa, Hirina se lembra do acordo de beijar Misaki todos os dias. Sem perceber o quão ambígua sua posição soa, ela pergunta se Yukari já fez isso hoje. Desconfortável, ele hesita, mas admite que sim. Hirina processa isso, então diz que está bem com isso. Ela apoia Yukari e Misaki a estarem juntos, mas sua expressão conflituosa sugere o contrário. De repente, ela cai no peito de Yukari e ambos rapidamente se afastam. O momento é interrompido quando dois funcionários do governo, Ichiju e Yajima, chegam para uma entrevista de acompanhamento uma semana após o anúncio do emparelhamento de Yukari e Hirina. Ichijou explica o sistema de como a compatibilidade genética é testada através de exames físicos e psicológicos desde a infância. As combinações não são baseadas na aparência, porque a atração pela aparência é movida pela luxúria, e a luxúria geralmente leva a casamentos fracassados, enquanto este sistema visa o amor duradouro. Depois, Ichiju pergunta o que eles acham, e enquanto Yukari diz que ainda está incerto, Hirina, mais analítica, entende, mas quer clareza sobre o propósito do programa. Desviando da pergunta, Ichiju muda de assunto, dizendo que Yukari e Hirina ficam bem juntos. Então, de forma direta, ela pergunta se já se beijaram, afirmando que a maioria dos casais emparelhados começou a esbarrar barrigas dentro de um mês só pra começar. Chocada e envergonhada, Hirina rejeita a ideia antes que Yukari possa falar. Após a entrevista, eles escoltam Ichiju e Yajima para fora. Pouco antes de sair, Ichiju pergunta a Yukari onde encontrar a residência Takisaki. Surpreso, Yukari pergunta se ela se refere a Misaki, e ela acena com a cabeça. Ele diz a eles onde ir, e Hirina se pergunta se a visita é sobre o anúncio de emparelhamento de Misaki, mas Ichiju diz que é confidencial e vai embora. A ideia de Misaki receber seu emparelhamento devasta Yukari, percebendo que outro homem vai viver seu sonho. Hirina o traz de volta, dizendo que Ichiju pode estar visitando outra pessoa na família de Misaki. Mas Yukari diz que Misaki não tem irmãos, então deve ser ela. Irritada com a rendição fácil de Yukari, Hirina pergunta se o amor dele por Misaki é tão superficial assim. Ela diz que não apoiaria alguém que desiste tão facilmente e que ficaria desapontada. Motivado, Yukari agradece a Hirina e pede desculpas por fazê-la ajudá-lo a perseguir outra garota, apesar de ser sua parceira. Hirina diz que é também pelo bem de Misaki, pois quer que ela também seja feliz. Nesse momento, a mãe de Yukari aparece e lembra Hirina de perguntar à mãe dela, já que estão planejando acampar juntas. Então, Yukari acompanha Hirina até em casa, e no caminho para o metrô, Hirina lembra Yukari de perguntar a Misaki o que Ichiju queria e diz que ele ainda precisa beijá-la. Yukari diz que não quer beijar Misaki novamente e chama o pedido de antinatural. Mas Hirina discorda e acha que é mais antinatural que ele não possa beijar quem ama. No dia seguinte, Yukari tenta falar com Misaki. Mas apesar de seus melhores esforços, ele não consegue falar com Misaki o dia todo. Mais perto do final da aula, o professor pede voluntários para fazer um panfleto. Misaki é designada, mas sua parceira está ausente. E vendo a oportunidade, Yukari se voluntaria. Após a escola, carregando papéis, Yukari vê Misaki conversando com Misaka do lado de fora. Ele sente uma pontada de curiosidade e ciúmes, mas não se atreve a perguntar. Então, durante a confecção do panfleto, ele menciona a visita de Ichiju e Yajima. Misaki confirma que eles vieram, mas não sobre a parceria dela. Quando Yukari pergunta por que eles vieram, ela desvia e pergunta por que eles visitaram a casa dele. Yukari explica que foi uma entrevista sobre o sistema de pareamento. Misaki se pergunta sobre as respostas deles, e Yukari diz que ainda não entendem completamente seus sentimentos. Misaki diz que Hirina é uma boa combinação para Yukari, pois são parecidos, ambos querem ajudar os outros, e que Hirina parece mais determinada. Yukari admite que ouvir sobre a visita de Ichiju e Yajima a Misaki o abalou, mas Hirina o incentivou a manter o ânimo. Misaki diz a ele que não importa se ela receber seu anúncio, pois ele sempre será importante para ela. Bem naquele momento, estando completamente sozinha, ela inicia outro beijo. Mais tarde, depois da escola, Misaki encontra sua amiga Shu para uma conversa secreta. Shu percebe que algo está errado só de olhar para ela, e Misaki confessa que tem algo a proteger, mesmo que isso signifique que ela tenha que mentir, mas ela não pode mentir para seus próprios sentimentos. Naquela noite na casa de Yukari, Hirina liga para pedir uma atualização, e Yukari, sentindo-se aliviado, diz a ela que Misaki ainda não recebeu seu aviso. Então ela diz a ele que para a próxima viagem de acampamento, ela convidou Misaki, e Yukari começa a entrar em pânico. Para evitar constrangimentos, Yukari decide convidar Misaka no dia seguinte. Misaka recusa imediatamente, pois odeia mosquitos e não tem habilidades de acampamento, mas Yukari implora até que Misaka concorde apenas para calá-lo. No entanto, quando Yukari menciona que Hirina e Misaki estão vindo, Misaka fica atônito. O dia da viagem de acampamento chega e os pais de Yukari vão na frente com todos os suprimentos enquanto o resto do grupo pega o trem. Nesaka aparece primeiro, depois Hirina e Misaki chegam juntas. Ambas as garotas ficam surpresas ao ver Nesaka acompanhando. Hirina não perde tempo em mencionar como ele feriu seu orgulho outro dia, enquanto Misaki não parece particularmente feliz em vê-lo também. A viagem de trem é estranha e silenciosa, com a tensão no ar, mas Hirina quebra o silêncio ao apontar como as coisas estão estranhas. Nesaka levanta uma sobrancelha e pergunta se ela é sempre uma idiota, e Yukari apenas ri dizendo que sim.
Curiosa, Yukari menciona a conversa que viu entre Nesaka e Misaki mais cedo. Nesaka desconsidera, dizendo que não foi nada, mas isso só faz Yukari ficar mais convencida de que Nesaka realmente gosta de Misaki. No acampamento, a mãe de Yukari recruta ele e Nesaka para ajudar a preparar o almoço, enquanto as meninas vão explorar o acampamento. Yukari supõe que, já que Nesaka é um garoto bonito e estiloso, ele deve ser bom na cozinha. Mas para sua decepção, essa ilusão morre rapidamente, pois Nesaka é um completo idiota que não consegue nem cortar a carne direito, e pior, um palerma que tenta lavar batatas com sabão. No final, Yukari faz toda a comida enquanto Nesaka observa impotente. Ainda assim, as mães assumem que foi Nesaka quem preparou a refeição. Após o almoço, Yukari desce até o rio para encontrar as meninas e se depara com a visão inesperada de fanservice. Ele se esconde atrás de uma pedra, espiando o que ele chama de mercadorias. Misaki o pega instantaneamente, e Hirina o confronta, perguntando o que ele está fazendo. E um Yukari de rosto vermelho diz a elas que o almoço está pronto. Hirina o convida para se juntar a elas na água, mas ela escorrega e torce o tornozelo. Yukari a carrega de volta para o acampamento, e o momento fica estranho com uma atmosfera carregada entre eles. O rosto de Hirina fica corado enquanto ela faz sons suaves e felizes, que fazem o Yukari Jr. ficar em posição de sentido. Depois de chegar ao acampamento, ela de repente sai correndo, esquecendo completamente do tornozelo torcido enquanto Misaki observa tudo em silêncio. Nesaka aparece ao lado dela, perguntando casualmente por que ela concordou em vir na viagem em primeiro lugar. Misaki diz que foi porque Hirina parecia tão feliz com isso. Os dois começam a conversar mais naturalmente, e quando Yukari os vê de longe, ele fica ainda mais desconfiado de Nesaka. De volta ao acampamento, o pai de Hirina trata o tornozelo dela com gelo. Yukari descobre que ele é veterinário e o chama de legal. O pai dela pergunta o que Yukari quer ser, e Yukari compartilha sua fascinação por tumbas antigas, como elas guardam histórias de um tempo antes da escrita, e como ele se pergunta a quem pertencem essas tumbas. Hirina é pega de surpresa pelo lado atencioso dele, e Misaki ouve em silêncio, sorrindo. Naquela noite, depois que os pais vão dormir, Yukari e Nesaka ainda estão acordados. Yukari se pergunta em voz alta o que as garotas estão fazendo, e Nesaka simplesmente diz que são coisas de meninas. Ainda desconfiado, Yukari insiste um pouco e se aproxima, perguntando a Nesaka se ele está escondendo algo. Nesaka congela, pensando que Yukari pode ter descoberto seu segredo de amar picles. Ele está prestes a dizer algo, mas Hirina entra de repente para detê-los. Ela os desafia para um teste de coragem na floresta, emparelhando-se com Nesaka enquanto Yukari vai com Misaki. Então, durante a caminhada, Nesaka pergunta a Hirina se ela não gosta dele porque ele mencionou sua virgindade. Ela diz que isso é parte do motivo. Nesaka zomba, dizendo que Yukari estaria em apuros com alguém como ela, e Hirina defende Yukari ferozmente, dizendo que, embora ele possa ter um cérebro curto-circuitado, ele também é muito gentil e não machuca as pessoas, o que é algo que muitas pessoas não têm aos olhos de Hirina. Então, ela admite que está torcendo para que Yukari e Misaki fiquem juntos. Mas Nesaka imediatamente a confronta, avisando-a de que ela pode estar piorando as coisas para ambos. Enquanto isso, bem atrás, Yukari e Misaki caminham em silêncio. Ambos sabem que foi ideia de Hirina, mas Misaki não se importa e pede para segurar a mão dele, já que está escuro. Então, ela menciona um momento anterior, perguntando a Yukari se, caso ela tivesse caído e se machucado, ele a teria carregado. Sem nem pensar, ele declara que sim. Quando ela está prestes a dizer algo mais, um vagalume passa. Misaki pega na mão dele e pede para segui-lo para dentro da floresta. Eles caminham mais fundo, mas de repente caem acidentalmente em um buraco. Yukari cai bem em cima de Misaki, revelando um fanservice acidental. Ele tenta se levantar, mas Misaki envolve os braços ao redor dele. Ela se agarra a ele, olhos suaves e cheios de saudade, não querendo que seu corpo se afaste do dela. Em outro lugar, Hirina defende seu papel de casamenteira, dizendo que só quer que Yukari e Misaki sejam felizes. Mas Nesaka a confronta com a realidade, perguntando o que acontece com ela se Yukari escolher Misaki. Ele diz que ela enfrentará consequências ao se casar com outro homem que ela não reconhece, potencialmente muito piores do que Yukari. Ele acrescenta que rejeitar uma combinação do governo ficaria no registro de Yukari, e isso poderia arruinar seu futuro, já que suas inscrições para a faculdade e perspectivas de emprego seriam mais difíceis de conseguir, o que destruiria seu emprego dos sonhos. Hirina fica atônita, pois não tinha pensado nisso dessa forma. Eles ficam em silêncio até que outro vagalume aparece. Eles o seguem e encontram Yukari e Misaki ainda na cova, agarrados um ao outro. Nesaka imediatamente entende a situação. Hirina, ainda alheia, diz que quer descer também. Agora todos os quatro estão na cova. E enquanto Hirina lidera o caminho para sair, Nesaka provoca Yukari por ter acertado o jackpot da trama, o que Yukari nega imediatamente. No caminho de volta, eles avistam mais vagalumes e os seguem até um rio brilhante. Todos ficam em silêncio, admirando a beleza. Nesaka reclama que são insetos, e Yukari o provoca por isso. Enquanto isso, Hirina olha a cena maravilhada, e Misaki pergunta se ela está com medo. Hirina balança a cabeça, dizendo que é a primeira vez que vê vagalumes. Yukari comenta que os vagalumes só bebem água, põem ovos uma vez e depois morrem. Mas embora suas vidas sejam curtas e trágicas, Misaki acrescenta que sua luz é seu último esforço para encontrar o amor. Isso torna um momento suave, quase como um sonho, e todos se dão as mãos, perguntando-se o que é realmente o amor. 2 dias depois, de volta à cidade, Misaki vai por um caminho, Nesaka por outro, e Yukari caminha ao lado dele um pouco para ter uma conversa rápida. Yukari pede desculpas, pensando que Nesaka não gostou da viagem. Nesaka dá de ombros, dizendo que se divertiu, mas de repente diz que sente muito. Yukari fica confusa, perguntando por quê. Ela tenta perguntar se é sobre o segredo que ele está escondendo, mas Nesaka não responde. Ele apenas continua andando, o que deixa Yukari ainda mais desconfiada.
Mais tarde, Yukari volta para Hirina, e ela percebe que algo está errado com ele. Para aliviar o clima, ela menciona as tumbas, e Yukari imediatamente se anima, falando animadamente sobre suas tumbas favoritas. Ele percebe que ela estava preocupada com ele, então a agradece. E nesse momento de silêncio, ele percebe que o relacionamento deles está mudando lentamente, pouco a pouco, sem que ninguém force, e está crescendo. Na noite após o acampamento, Hirina tem um sonho em que Yukari está em cima dela, beijando-a com surpreendente intensidade e dizendo que eles vão continuar até que um Júnior esteja a caminho. Ela acorda mortificada e se amaldiçoa por imaginar algo tão ridículo. Mais tarde, ainda abalada, ela vai à biblioteca para pesquisar sobre beijos, especificamente beijo francês. Ela descobre que pode fortalecer o sistema imunológico, o que parece ótimo até ler sobre os 80 milhões de bactérias envolvidas. Nojenta e intrigada, ela ainda está processando isso quando uma colega se aproxima. Ela a reconhece como Arata, a segunda melhor aluna da escola, e embora reconheça o nome, não conhece o rosto. Arata, no entanto, conhece Hirina. Ela casualmente a chama de Solitária, um apelido que faz Hirina sair furiosa imediatamente. Arata corre atrás dela pedindo desculpas. Ela não tinha percebido que Hirina odiava o apelido e pergunta como deveria chamá-la. Ainda irritada, Hirina exige saber por que Arata quer falar com ela, e Arata admite que quer ser amiga. Ela então revela que sua irmã mais velha foi uma das médicas de Hirina, quando ela estava doente, e costumava contar histórias sobre a corajosa garotinha que nunca chorava, mesmo que seus pais raramente estivessem por perto. Essa história ficou com Arata, e agora que estão na mesma escola, ela quer conhecer a garota por trás da história. Hirina hesita, pois não tem certeza de como lidar com uma amizade assim, já que ela só tem uma amiga, mas Arata se anima, dizendo que adoraria ajudá-la a descobrir. Enquanto isso, as coisas não estão indo tão bem em outros lugares. Nasaka tem faltado às aulas, e Misaki começou a evitar Yukari com mais frequência. Toda vez que ele tenta falar com ela, ela o despista com desculpas. Enquanto Yukari pensa em confrontá-la novamente, seu professor o interrompe, ordenando que ele e Takeda voltem para casa mais cedo para uma sessão de treinamento do governo. Yukari não faz ideia do que se trata, mas Takeda diz que seus pais o inscreveram. Nesse momento, Nasaka aparece casualmente na escola. Ele pergunta para onde estão indo, e quando Yukari explica, a expressão de Nasaka muda, como se soubesse mais do que está revelando. No prédio do governo, Yukari inesperadamente encontra Shu, o antigo amigo de Misaki, e se pergunta se ela também está ali para o treinamento. Lá dentro, Takeda já está com seu parceiro e acena para Yukari, que supõe que Hirina apenas está atrasada. Cercado por pares que já parecem futuros casais, Yukari começa a questionar se realmente poderia se ver com Hirina. Então ela aparece, apressada e ofegante, com o cabelo solto e brilhante. Yukari fica surpreso com o quão diferente ela parece, e quando ele a elogia por seu novo visual, ambos ficam vermelhos em silêncio. Ela então tira um chaveiro raro em forma de arco asteca e entrega a ele. Yukari se ilumina de empolgação e começa a agradecê-la por isso. Ele oferece um em troca, um chaveiro que ele acha que tem a forma de um gato. E enquanto Takeda e sua parceira não gostam, Hirina adora. A parceira de Takeda comenta que eles parecem um casal de verdade, e Hirina zomba da sugestão, murmurando que parecer próximo não significa estar apaixonado, e que ela definitivamente não está sonhando em beijar alguém como Yukari. Ela sai apressada para o corredor para evitar mais constrangimento, deixando Yukari pensando se ela algum dia o verá como uma opção real, e que talvez ela esteja esperando por alguém que realmente a ame. Em outro lugar, Shu observa Yukari em um monitor em uma sala de controle próxima, observando-o atentamente com interesse. No salão principal, Ichijo inicia a sessão, e o que começa como uma palestra sobre os fundamentos do programa rapidamente se transforma em algo mais intenso. Os oficiais distribuem travas de segurança de enredo, e Ichijo anuncia que o verdadeiro foco do dia é a prática física entre parceiros. Ela fala casualmente, perguntando se todos estão satisfeitos com seus relacionamentos e explica os benefícios de encostar barrigas. Ela declara que o parceiro perfeito não é sobre aparência, mas é como um sapatinho de cristal servindo em Cinderela, e todos devem tentar. O clima muda quando Ichijo mostra um filme sobre romance e intimidade. Quando a tela se acende, Yukari não consegue deixar de imaginar Misaki com ele, enquanto Hirina segura seu chaveiro com força, imaginando Yukari, enquanto ambos estão sobrecarregados. Yukari percebe como, ao contrário dele e de Hirina, os outros reagem casualmente, e até Takeda parece despreocupado. Enquanto ele luta para acompanhar, Ijima de repente aparece ao seu lado. Sussurrando, ele faz a grande pergunta sobre se ele escolherá a garota que ama ou a que foi designada para ele. Ele o avisa que esta próxima etapa será observada de perto. Quando as luzes voltam, Ichijo anuncia que cada par receberá seu próprio quarto para uma divertida festa do pijama. Alguém murmura sobre uma penalidade se não cumprirem, e rumores se espalham de que a não conformidade poderia baixar seu desempenho acadêmico e desencadear uma chamada do governo. Yukari congela, as palavras de Ijima ecoando em sua cabeça. Quando ele e Hirina chegam ao quarto, já está tudo perfeitamente arrumado. Desconfiado, Yukari começa a procurar câmeras escondidas, pensando em fugir, mas então ele pensa em Hirina, e que se ele escapar, ela também pode enfrentar as consequências. Agora ele está preso, dividido entre protegê-la e respeitar seus limites, enquanto navega pela pressão de um sistema que insiste que a intimidade deve ser forçada para provar que eles são um par perfeito. Todos esses medos e ansiedades giram na mente de Yukari até tomarem o controle. Em um momento de pânico e irracionalidade, ele empurra Hirina para a cama, apoiando-se sobre ela com braços trêmulos para o progresso todo-poderoso da trama. A princípio, ele pensa que está apenas seguindo o roteiro e fingindo, mas quando vê que ela não resiste, algo dentro dele se quebra. Ele se inclina para beijá-la, e embora seja desajeitado e desesperado, rouba seu primeiro beijo.
No momento em que ele se afasta, ele sabe que foi um erro ao ver os olhos de Hirina se encherem de lágrimas. Atordoado e envergonhado, Yukari recua e cai no chão, procurando uma desculpa. Ele murmura que achou que estavam sendo observados e que se não agissem, seriam punidos, pois não queria que ela se metesse em problemas. Mas Hirina não aceita isso. Ela enxuga as lágrimas e diz a ele que a vigilância governamental de cidadãos privados é ilegal, e que se o sistema realmente dependesse de violar a dignidade das pessoas, ele desmoronaria sob suas próprias mentiras. Ela não sabe quem encheu a cabeça de Yukari de medo, mas se isso for verdade, ela quer processar o responsável. E é nesse momento que ele percebe o quão tolo foi, deixando a paranoia e a culpa sobreporem a decência básica. Ele abaixa a cabeça de vergonha, incapaz de encará-la. Hirina fica na cama e seu coração parece estar despedaçado, já que seu primeiro beijo foi tomado em um momento que parecia mais pressão do que paixão. Yukari finalmente sussurra que não pensou direito, que sente muito e que entrou em pânico. Mas Hirina se vira para ele bruscamente, os olhos ainda brilhando. Com a voz trêmula, ela questiona por que ele fez isso. Ele não tem uma resposta. E apenas repete que não queria que ela sofresse, sem perceber que foi ele quem causou a dor. Algo em Hirina se contorce, algo frio e desconhecido. Quando Yukari estende a mão, ela instintivamente se encolhe, dizendo que não se sente segura perto dele e pede que mantenham distância por um tempo. A noite passa em silêncio, e ao amanhecer, Hirina silenciosamente junta suas coisas e vai embora. Consumido pela culpa, Yukari sai furioso para confrontar Idima, exigindo respostas e acusando-o de mentir. Mas Idima apenas olha para ele e calmamente pergunta-lhe que, se fosse Misaki naquela sala em vez de Hirina, ele teria feito o mesmo? Yukari congela e a pergunta o atravessa. Os dias passam devagar e as férias de verão começam. Yukari envia mensagem após mensagem para Hirina, cada uma mais apologética que a anterior, mas ela não responde. Até sua irmãzinha começa a perguntar quando ela virá novamente, mas ele não tem resposta, então ele apenas continua esperando. Então, uma tarde, seu telefone vibra. Seu coração salta, pensando que é Hirina, mas é apenas um chat em grupo sobre uma reunião escolar. Ele vai de qualquer maneira, sentindo-se como alguém tentando consertar um vaso quebrado com fita adesiva. Na escola, ele entra no ginásio e vê Nisaka lendo as falas de Julieta em voz alta, enquanto Misaki é escalado como Romeu. Ele pergunta por que Nisaka concordou com um papel tão ridículo, e um colega explica que é punição por faltar à aula. A ideia de Misaki e Nisaka interpretando amantes desafortunados provoca um estranho choque em Yukari. Por um segundo, ele quer contar isso a Hirina, mas se impede de fazê-lo, não querendo magoá-la. Mais tarde, mesmo enquanto constrói os cenários, sua mente vagueia até ela. Ele mexe no chaveiro que ela lhe deu, até que de repente alguém esbarra nele. O enfeite cai e ele se abaixa, mas leva uma martelada na mão. Yukari é levado às pressas para a enfermaria, e quando Misaki ouve o que aconteceu, ela sai correndo. Na enfermaria, Yukari acabou de ser enfaixado e se sente muito aliviado por o chaveiro de Hirina estar seguro em sua mão. De repente, Misaki aparece, preocupada com ele e lutando para respirar depois de correr até lá. Ele diz para ela não se preocupar com o ferimento dele, mas ela retruca, perguntando por que ele estava agindo de forma estranha. Ele olha para o chaveiro e murmura que talvez seja karma, mas Misaki não entende. Ele muda de assunto para como eles não conversaram desde a viagem de acampamento, que foi há um mês inteiro, e que ela estava sempre cercada por outros, ocupada demais para falar. Misaki admite que foi a escolha dela e sente que foi errado se aproximar dele enquanto Hirina ainda era sua parceira. Ela diz que tentou se afastar por causa de Hirina e por ela mesma, mas vê-lo machucado ainda a machuca, e ela implora para ele não ser imprudente. Ela se coloca na frente dele e pede que ele olhe nos olhos dela, exigindo que ele diga o que aconteceu. Yukari finalmente se abre, só um pouco. Ele não explica a história completa, mas diz que foi descuidado e machucou Hirina, e se arrepende mais do que qualquer coisa. No dia seguinte, Misaki encontra Hirina para comer panquecas. O clima é leve no início, já que Hirina sempre se anima com panquecas, mas então Misaki menciona Yukari, lembrando como seus bolos quentes eram ótimos na aula de culinária e como ela quer que ele os faça novamente algum dia para que ela possa prová-los. Então, suavemente, ela muda de conversa e diz a Hirina que Yukari tem estado realmente distante ultimamente, e pergunta se ela sabe por quê. O garfo de Hirina para, seus olhos caem para o prato. Ela admite que não fala com ele há dias, mas embora não queira vê-lo, sente muita falta dele. Ela não entende o que está acontecendo em seu coração, mas Misaki sabe exatamente o que está acontecendo. De volta à escola, Yukari está carregando o almoço como parte de suas funções de assistente quando esbarra em Edima novamente. Yukari o puxa de lado e desabafa sobre como quer acertar as coisas com Hirina, enquanto também não quer magoar Misaki. Edima suspira, dizendo a Yukari que ele é honesto demais para o próprio bem, e em vez de lhe dar uma solução, conta-lhe uma história. Um menino e uma menina receberam um aviso de emparelhamento. A menina disse ao menino que rejeitaria se ele quisesse casar com ela, mas o menino hesitou, sem saber o que queria. Por causa disso, ele esperou muito tempo até que fosse tarde demais. O garoto então disse que se pudesse voltar, gostaria de ser honesto consigo mesmo. E Edima admite que a história é dele, e olha Yukari nos olhos, dizendo que ele ainda tem tempo, então deve seguir seu instinto. Depois de ouvir essas palavras, naquela noite, Yukari envia uma última mensagem para Hirina. Ele a convida para os túmulos, o lugar onde ela uma vez mostrou verdadeiro interesse por sua paixão pela história, mas dessa vez ele não espera nada dela, nenhuma resposta, nenhuma ligação. Na manhã seguinte, seu telefone ainda está silencioso, até que sua mãe lhe entrega uma carta, que para sua surpresa é de Hirina. Ela escreve que ainda não sabe o que sentir, e que o ouviu falar sobre a história simplesmente porque ele a amava tanto, então isso foi suficiente para deixá-la curiosa. Ela ouviu de Misaki que ele tem estado distraído durante a preparação para o festival de verão, e ela diz para ele se animar e ter cuidado, já que o festival de verão só acontece uma vez por ano. Yukari segura a carta como se fosse algo sagrado, pois para ele é um sinal de uma chance.
Ele vai para a escola com um sorriso que não usava há semanas. No mesmo dia, Misaki ensaia suas falas e seus pensamentos vagam para quando ela conheceu Hirina pela primeira vez e como Hirina admitiu que se sentia solitária sem Yukari. Naquela época, Misaki poderia ter dito a Hirina que estava apaixonada, mas não disse a palavra. Ela tinha medo de perder tudo o que já tinha, e por querer o amor de Yukari de forma egoísta, sabendo que nunca poderiam ficar juntos. Ela se vê como uma criança olhando para o brinquedo que sempre quis, mas tem medo de que outra pessoa o pegue e ame primeiro, e tem medo de que um dia Hirina aprenda a amar Yasuki, deixando-a sozinha e sem amor. Depois de receber a carta de Hirina, o humor de Yukari melhora instantaneamente, e ele se dedica a ajudar nos preparativos do drama da turma. Ele pinta cenários, monta adereços e sorri mais facilmente do que nos últimos dias. Mais tarde, enquanto sai para pegar alguns materiais, Misaki o para no corredor. Ela pergunta gentilmente se a mão dele está melhor. Yukari acena com a cabeça, dizendo que agora está bem, e rapidamente se desculpa por preocupá-la. Ele acrescenta que Hirina finalmente respondeu e, embora ela não o tenha perdoado completamente, eles estão conversando novamente e as coisas parecem um pouco mais esperançosas. Misaki sorri e diz que eles ficaram bem, mas por trás do sorriso, ela esconde sua própria tristeza silenciosa de ver alguém de quem gosta se afastar dela. Naquela tarde, enquanto todos estão ocupados com seus papéis, Misaki está na frente da sala de aula, praticando suas falas, mas uma pessoa está faltando Nisaka. Os outros pedem a Yukari para encontrá-lo, e ele eventualmente descobre Nisaka sozinho em uma sala de aula vazia, lendo seu roteiro. Yukari tenta trazê-lo de volta, mas antes que ele possa dizer muito, um colega de classe entra correndo para mostrar a eles o design finalizado do figurino. O grupo está fervilhando de empolgação, exceto por Nisaka, e no momento em que ele vê o vestido destinado a Julieta, que ele interpretará, ele se enrijece e sai furioso. Yukari corre atrás dele, tentando argumentar, dizendo que ele deveria fazer isso como um jogador de equipe, mas Nisaka explode e diz a Yukari que ele não entende como é e quão humilhante é parecer com James Charles. Ele acusa Yukari de ser ou gentilmente alheio ou apenas de ter pena dele, e ele não sabe qual é pior. Quando Yukari tenta detê-lo novamente, Nisaka afasta sua mão e o ar congela. Nesse momento, o pai de Nisaka aparece de repente do nada, e quando Nisaka tenta fugir, o pai salta dramaticamente das escadas acima, como se estivesse fazendo um teste para um filme de ação. A próxima coisa que sabem, os três estão sentados ao redor de uma mesa, comendo sushi. O jantar é constrangedor. O pai de Nisaka tenta diminuir a distância, mas Nisaka permanece distante. Ele repreende gentilmente o filho por ter batido em alguém, dizendo que não é assim que se trata um amigo. Yukari, tentando aliviar a tensão, assume a culpa e admite que estava pressionando demais. E ao ouvir isso, Nisaka finalmente se acalma e pede desculpas. Yukari apenas ri, dizendo que talvez ele quisesse que um pouco do charme de Nisaka passasse para ele. O pai de Nisaka ri e diz que Nisaka nem sempre foi tão fechado, pois costumava ser alegre e caloroso, mas algo mudou ao longo do tempo. Yukari insiste que Nisaka ainda é admirado e respeitado. Ele menciona seu papel na peça como Julieta, e Nisaka o cala para evitar que seu pai saiba. Então Nisaka se retira, e Yukari se vê sozinho com o homem. O pai de Nisaka olha-o nos olhos e agradece sinceramente, dizendo que apesar de ser fechado, Nisaka o escolheu como amigo, e o pai pede a Yukari para continuar sendo seu amigo. Mais tarde, no caminho para casa, Yukari menciona a peça novamente, e Nisaka confessa como ele odeia ser o centro das atenções. Yukari insiste que ele é perfeito para isso, e que ninguém pode fazer do jeito que ele faz. Nisaka o interrompe, dizendo como Romeu e Julieta é uma história de amor estúpida e trágica entre duas pessoas idiotas de mundos diferentes que acabam mortas, e que ele não se importa com isso. Yukari hesita, mas então um pensamento se encaixa e ele se lembra das palavras de Ijima sobre ser fiel aos próprios sentimentos. Yukari afirma que a história de Romeu e Julieta não é sobre morrer, mas sobre o amor sobrevivendo contra o mundo que está contra ele, o que o lembra do mundo em que ele vive atualmente, com o governo o pressionando a amar alguém que mal conhece. Nisaka olha para ele com interesse e Yukari continua dizendo que quer que as pessoas sintam e saibam que o amor nem sempre segue regras, e isso não o torna menos real. Há um longo silêncio, mas então Nisaka suspira e concorda em interpretar Julieta só para ele. Yukari expressa sua alegria, e quando perguntado por que está tão feliz, Yukari diz a ele o quanto está feliz que Nisaka o aceita, apesar de não conhecê-lo profundamente. No dia seguinte, Nisaka volta para a escola e a produção entra em alta velocidade. Durante a prova de figurino, as meninas tiram as medidas de Misaki para Romeu, mas quando chegam às partes interessantes, não conseguem acreditar em quanto suas curvas progrediram. E quando a provocam por isso, os meninos ficam todos corados do lado de fora, desejando estar envolvidos. Então, quando chega a vez de Nisaka, as meninas ficam admiradas com sua cintura fina como pumas de meia-idade. E para seu horror, elas decidem que para interpretar Julieta, ele precisará de um grande enchimento para parecer mais encorpado. Enquanto isso, Hirina continua enviando cartas para Yukari, cada uma mais atenciosa que a anterior. Em outro lugar, Misaki se dedica aos ensaios como Romeu, com Nisaka ao seu lado como sua Julieta. A escola vibra de energia, com todas as turmas imersas nos preparativos para seus projetos, e é o tipo de caos que parece vivo. Mais tarde, Yukari vai buscar o cartaz do festival no conselho estudantil, e nas escadas ele acidentalmente deixa cair vários deles. Nesse momento, Misaki aparece para ajudá-lo a recolhê-los e se oferece para ajudá-lo a carregá-los. Depois de entregar os cartazes, ele pergunta se ela está bem, e ela admite que não é a pessoa extrovertida que todos pensam. Misaki explica que não é extrovertida por natureza, mas não queria decepcionar a turma, então se forçou a aceitar o papel de Romeu.
Mesmo que seja difícil, ela quer ver isso até o fim. Ela então pergunta se Hirina virá. Yukari diz que enviou um ingresso para ela e espera que ela compareça, pois ele realmente quer que ela veja, não apenas por ele, mas também por Misaki e Nesaka, que deram tudo de si. Misaki acrescenta novamente, dizendo que todos na classe querem que ela beije Nesaka no palco, o que choca Yukari. Mas ela revela que nem Misaki nem Nesaka querem isso. Yukari fica aliviado, e então, curioso, pergunta a Misaki o que ela acha de Nesaka. Misaki diz que Nesaka é surpreendentemente diferente quando está sério sobre algo, e então devolve a pergunta a Yukari sobre se ele gosta de Hirina. Yukari hesita e expressa que, embora goste de Misaki, não tem certeza de como definir seu relacionamento com Hirina. Ele então pergunta a Misaki o que o amor significa para ela, e ela responde que é uma combinação daquele sentimento feliz quando alguém de quem ela gosta está por perto, a empolgação de encontrá-los e a tristeza de sentir falta deles. Faz com que ela sinta que pode fazer qualquer coisa só para fazê-lo sorrir. E agora, estar apaixonada parece um sonho para ela. Ela expressa como por muito tempo quis seu primeiro beijo com Yukari, ir a lugares com ele, ser notada por ele, e conseguiu tudo exatamente como em seu sonho. Mas assim como um sonho, ela também quer acabar com isso porque sabe que não é a pessoa destinada a ele, já que seu nome não está naquele papel de aviso. Misaki começa a chorar, percebendo seu próprio desgosto. Ela conseguiu tudo o que desejava, mas isso só a fez querer mais, mesmo sabendo que Yukari não era para ela. Ela diz que uma vez que alguém está oficialmente emparelhado, tudo o mais parece uma mentira. Ela acha que Hirina é perfeita e se pergunta se Yukari já se apaixonou por ela, pois ela nem tem certeza se ele ainda gosta dela. Sobrecarregado pela confissão honesta e emocional de Misaki, Yukari dá um passo à frente e a abraça intimamente. Ela implora para ele não abraçar, mas ele se recusa a soltá-la. E ela diz que, embora adore quando ele a toca, ele não sabe o que é o amor de verdade. Depois desse momento, Misaki pede desculpas por seu desabafo e diz a Yukari para esquecer. Ela diz que gosta de Hirina, pois ela é uma amiga doce e fofa, e dói vê-la triste. Dias passam e logo chega o dia do festival. Yukari é encarregado de promover a peça da turma em traje completo, mas ele fica nervoso. Enquanto isso, Misaki sai em público, exibindo seu traje para ajudar a atrair atenção para a apresentação deles. Observando-a de longe, Yukari começa a refletir sobre seus sentimentos e se pergunta se Misaki tem se forçado a sorrir o tempo todo. Enquanto ele está perdido em pensamentos, Misaki recebe uma visita surpresa de seus antigos amigos do ensino fundamental e Shu está lá também. Ao avistá-los, Yukari discretamente se afasta da multidão e acaba esbarrando em Idima novamente. Yukari brinca que Idima está fugindo do trabalho, mas Idima nega e diz que está apenas ali para observar alguns alunos da escola de Yukari. Então ele menciona o que Yukari lhe perguntou antes, o e-mail que recebeu com o nome de Misaki, e o documento oficial dizendo Hirina. Idima explica que ele investigou e que o sistema confirma que Hirina é a parceira oficial de Yukari, com todos os cálculos correspondendo. Mas o e-mail que Yukari recebeu existia e alguém pode ter mexido nele, ou pode ter sido um erro do sistema. Idima diz que não pode afirmar com certeza, mas então pergunta a Yukari o que ele faria se Misaki fosse sua parceira. Yukari congela com a pergunta, mas percebendo sua confusão, Idima muda de assunto e sugere que ele vá se encontrar com Hirina, que já está no portão. Do lado de fora, Hirina está nervosa, e Arisa, que veio com ela, a provoca sobre querer ir embora, mas Hirina insiste em ficar apesar de estar nervosa. Eventualmente, as duas entram e Hirina pergunta se Arisa está bem em estar ali, e Arisa responde casualmente que sim, pois quer conhecer o parceiro de Hirina. Hirina tenta agir naturalmente, dizendo que Yukari é apenas um cara comum, mas a expressão em seu rosto só deixa Arisa mais curiosa sobre esse garoto que consegue deixar Hirina tão nervosa. Enquanto isso, Yukari ainda está lutando com a dúvida. Ele não sabe se Hirina ainda está chateada com ele ou como enfrentá-la. Então, de repente, Hirina aparece, bem na frente dele, parecendo um petisco, o que o deixa desconcertado. O momento é constrangedor e ambos se atrapalham. Hirina rapidamente pergunta onde fica o clube de teatro e corre a escada acima, deixando-o para trás, e Yukari pensa que talvez ela ainda não queira falar com ele. Tentando não pensar demais, ele vagueia pela multidão até avistar Misaka e corre atrás dele, perguntando se pode vê-lo fantasiado. Misaka recusa categoricamente e Yukari o provoca, mas Misaka não cede. Ainda assim, Yukari sorri, pois é bom ver Misaka sendo ele mesmo novamente. Notando que algo está errado, Misaka pergunta o que o está incomodando. Yukari admite que Hirina veio, mas as coisas estão estranhas entre eles depois que ele a magoou, e ele não tem certeza de onde eles estão. Misaka simplesmente diz que Hirina não estaria aqui se ainda estivesse brava com ele, e isso atinge Yukari profundamente, percebendo que talvez ela realmente o tenha perdoado, e talvez tenha vindo porque quis. Ele volta para a sala de aula, onde todos estão correndo fazendo os preparativos de última hora. Yukari tenta ajudar, mas ninguém realmente precisa dele, e quando ele tenta ajudar, só acaba piorando as coisas. Ele tenta falar com Misaka, mas alguém interrompe e o momento dele se perde. A sala eventualmente se esvazia e Yukari fica no meio dela, percebendo que não contribuiu com nada significativo para a peça, enquanto a sensação de ser um inútil pesa mais do que ele esperava. No vestiário, Misaka já está vestido como Julieta. Yukari se junta a ele e diz que sente que não fez nada para ajudar no festival, mas Misaka discorda e lembra Yukari que foi seu discurso que o convenceu a assumir o papel de Julieta e a se reconectar com os colegas de classe. Misaka não fazia algo assim há anos, mas agora está aqui por causa dele, então ele se recusa a deixar Yukari se chamar de inútil. Então, como se provasse seu ponto, Misaka se vira e revela seu visual completo de Julieta. Yukari fica completamente sem palavras por um segundo, até questionando suas próprias preferências por picles.
Aflito, Misaka franze a testa e sai furioso, resmungando que Yukari deve assistir à peça corretamente porque ele fez tudo isso por ele. Então, a peça começa. Misaki e Misaka colocam todo o seu coração na apresentação. Para eles não parece atuação, parece real, como se seus personagens estivessem realmente apaixonados, dispostos a arriscar tudo, até a morte, só para estarem juntos. O público está cativado, e Yukari esquece sua culpa, seu arrependimento, enquanto é envolvido por tudo isso. Quando a cortina cai, aplausos estrondosos irrompem e uma ovação de pé se segue. Após o show, Yukari sai do salão e encontra Shu. A atmosfera é estranha, pois Shu é do tipo quieto e Yukari não sabe como quebrar o gelo. Então, do nada, Shu menciona algo inesperado, o anúncio de parceria que tinha o nome de Misaki. Yukari se enrijece e se vira para ela, perguntando como ela sabe, e no pior momento possível, Hirina se aproxima e ouve tudo. Shu diz que não pode revelar muito, e Yukari pergunta se foi Misaki quem contou a ela, mas Shu insiste que Misaki não é do tipo que fofoca. Para mudar de assunto, ela pergunta a Yukari o que ele achou da performance de Misaki. Yukari responde honestamente que ela estava linda, como algo precioso que poderia desaparecer a qualquer momento. Shu concorda, compartilhando o mesmo sentimento. Então, sem hesitar, ela diz que acredita que Misaki é sua verdadeira parceira, mas Hirina também está lá. Ela imediatamente dá um passo à frente e pergunta diretamente a Shu o que ela quer dizer ao dizer que a parceira de Yukari é Misaki. Shu não responde e, em vez disso, se afasta, dizendo que por mais que as pessoas tentem suprimir, não conseguem parar de pensar em alguém. Ela acrescenta que Misaki tem algo que precisa proteger, mesmo que isso signifique ter que romper com sua mentira, e é isso que Shu está tentando proteger também. Ainda confusa, Hirina se volta para Yukari e o pressiona, questionando o que Shu quer dizer com isso, para Misaki ser a parceira de Yukari. Yukari admite que houve um erro quando ele recebeu o aviso de emparelhamento do governo, e não foi que ele ou Misaki tentaram esconder isso de Hirina, mas eles simplesmente não sabiam como abordar o assunto. Hirina pergunta se o nome dela era o que estava errado, e Yukari imediatamente diz que não. Atrapalhado, ele explica que Ejima confirmou, e Hirina é sua parceira oficial. Há uma breve pausa entre eles, então Yukari percebe que nunca se desculpou propriamente, mas Hirina diz pra ele não se preocupar com isso, pois há uma questão mais urgente agora. Eles decidem pedir a Misaki o número de contato de Shu, mas antes que possam, Aris aparece de repente, dizendo que estava procurando por Hirina. Quando ela vê Yukari, o reconhece como o garoto desajeitado dos panfletos. Hirina os apresenta, e Arisa brinca que Yukari parece um cara básico e tranquilo, mas de uma forma charmosa, e Yukari se sente levemente magoado pela palavra básico. Então eles vão para a sala de aula de Yukari, e Hirina e Yukari se aproximam de Misaki para elogiar sua performance. Quando Misaka sai fantasiada, Hirina fica imediatamente encantada com o visual de Julieta, até que Yukari casualmente aponta que é Misaka, e as expectativas de Hirina desabam. Pouco depois, a família de Misaka chega. Seu irmão ri, percebendo que era seu irmãozinho vestido de Juliet. Irritada, Misaka o agarra pela gola, quase o sufocando, até que o pai deles intervém e separa calmamente, dizendo que a peça o lembrou da mãe deles. O pai então se volta para Yukari e menciona que recentemente ouviu sobre a viagem de acampamento que Yukari levou Misaka. Ele agradece por ter levado Misaka para sair e tocar na grama. Então, inesperadamente, ele convida Yukari para o casamento do irmão de Misaka, já que alguns parentes não podem comparecer. Ele até diz que Yukari pode trazer Hirina e Misaki junto. Misaka protesta imediatamente, mas seu irmão o desautoriza, insistindo que Yukari é bem-vindo. Mais tarde naquela noite, Yukari fala com Hirina ao telefone. Ambos percebem que nunca tiveram a chance de pedir o número de Shu para Misaki, e Yukari promete perguntar a ela no dia seguinte. Na tarde seguinte, Yukari consegue a informação de contato, mas agora ele não sabe como mandar uma mensagem para Shu. Ele hesita sem saber o que dizer a alguém que mal conhece. Ele se apresenta na mensagem e aperta enviar, incerto se ela vai responder, mas quando recebe uma mensagem de volta, vê que não só Shu não respondeu, como também o bloqueou. Enquanto isso, Hirina finalmente tem sua primeira interação adequada com seus colegas de classe. Ela conta para Arata sobre isso, e Arata ri, dizendo que provavelmente é porque Hirina parece mais acessível agora, já que antes ela parecia muito séria e intimidadora. Enquanto conversam, Yukari manda uma mensagem para Hirina, perguntando se eles podem se encontrar. Depois da escola, Hirina corre para o parquinho e encontra Yukari ajoelhado na terra, construindo uma pequena tumba e resmungando sobre como sua aparência está realmente horrível. Ela pergunta se é a tumba de Huanca, e Yukari se anima, mas Hirina o interrompe, admitindo que só perguntou para chamar sua atenção. Ela se senta ao lado dele e pergunta suavemente o que aconteceu. Yukari diz a ela que Shu o bloqueou e se pergunta se disse algo errado. Hirina se oferece para mandar uma mensagem para Shu, e Yukari duvida que ela vá responder. Mas para sua surpresa, Shu responde quase imediatamente, dizendo que está livre para se encontrar depois da escola amanhã e que Yukari pode ir também. No dia seguinte, Yukari e Hirina visitam a escola de Shu. O prédio imponente deixa Yukari impressionado, mas Hirina parece indiferente. Ela até aponta que a família Igarashi, a família de Shu, foi uma das desenvolvedoras originais do programa Destino do Governo. Shu os encontra do lado de fora, e Hirina imediatamente levanta a questão principal, mas Shu diz que este não é o lugar certo para conversar e os leva a um café de gatos nas proximidades. Enquanto as garotas brincam com os gatos, Yukari se aproxima de Shu e menciona a mensagem, perguntando por que ela o bloqueou. Shu responde casualmente que é porque ele está cortado, e Yukari fica atônito. Hirina intervém e pergunta se o governo realmente combinou Yukari e Misaki, e se Shu apoia esse relacionamento. Shu responde claramente que não apoia e que ela só quer proteger Misaki.
Então Shu devolve a pergunta para Hirina, perguntando como ela pode apoiar Misaki a estar com Yukari sabendo que Yukari é seu parceiro oficial. Hirina simplesmente diz que gosta da história de amor deles e que está feliz por conhecê-los. Shu insiste questionando o que Hirina ganha com isso, e Hirina não tem resposta. Shu diz a ela que está sendo egoísta e que quer que ela pare. Yukari então pergunta a Shu por que ela disse a ele que Misaki é sua verdadeira parceira se ela não apoia o relacionamento deles. Shu responde que o vínculo entre Yukari e Misaki é mais forte do que os cálculos do governo. Ela começa a explicar seu passado, quando costumava ressentir Misaki por sempre fingir seu sorriso. Então, um dia, ela pegou Misaki tentando secretamente comprar fotos de outra turma, aquelas com Yukari nelas. Misaki tinha pedido a Shu para manter isso em segredo, e Shu a ajudou a comprar para evitar suspeitas. Foi a primeira vez que ela viu os verdadeiros sentimentos de Misaki brilharem, onde Misaki parecia genuinamente feliz. Shu admite que nunca realmente entendeu por que Misaki gostava de Yukari, e ela fez o melhor para encontrar uma razão, mas não conseguiu. Misaki uma vez disse a ela para entender que seu gostar de Yukari não é algo que Shu poderia entender, e ela esperava que quem quer que Yukari acabasse ficando sentisse o mesmo. Shu ainda não entende o que Misaki vê nele, mas agora sabe que o amor pode fazer alguém brilhar. Hirina de repente pergunta se Shu é parente das pessoas que criaram um sistema de destino. Shu admite que sua avó foi uma das fundadoras. Segundo ela, quando dois parceiros destinados se encontram, eles mudam o mundo um do outro, e todo outro amor empalidece em comparação. Yukari conclui silenciosamente que talvez ele e Hirina estejam destinados a ficar juntos, e isso surpreende a todos, até mesmo Shu. Hirina pergunta novamente a opinião de Shu, e ela admite que ainda não entende tudo. Mas se o sistema realmente une as pessoas para a vida, então ela está curiosa se esse amor brilhará como o de Misaki. Antes que possam continuar, Yadima aparece de repente do nada e interrompe. Irritado, Shu tenta argumentar, mas Yadima confirma que a combinação de Yukari e Hirina é precisa e que não há erro. Ele diz a Shu para parar de espalhar bobagens, mas Shu insiste que não está mentindo. Mas Yadima rebate, dizendo que o tipo de amor de Misaki é diferente, pois está além dos cálculos do governo e não pode ser medido. Então ele pergunta diretamente a Shu se ela sabe como ajudar Misaki. Derrotada, Shu silenciosamente arruma suas coisas e diz que Yadima está certo, e que se Yukari não escolher Misaki, não há nada que ela possa fazer. Ela diz para esquecerem tudo o que ela disse e vai embora. Ainda confuso, Yukari pergunta como Yadima conhece Shu. Yadima explica que Shu cresceu em torno de escritórios do governo e com a influência de sua família, muitos esperavam que ela continuasse o trabalho de sua avó devido à sua inteligência, mas até mesmo a inteligência tem limites. Depois, Yukari caminha para casa com Hirina, que pergunta se ele vai escolher Misaki. Yukari diz que não sabe, mas que a franqueza de Hirina é uma das coisas que ele gosta nela. Ele então pega a mão dela e a leva para algum lugar. O dia do casamento do irmão de Nasaka finalmente chega. Yukari, Hirina, Misaki e Nasaka caminham juntos em direção ao local. As meninas estão visivelmente animadas, enquanto Nasaka já parece querer voltar. Yukari pede desculpas, pensando que a presença deles está incomodando-o. Mas Nasaka balança a cabeça dizendo que não são eles, mas que ele simplesmente não quer estar no casamento. Curioso, Yukari pergunta por quê. Nasaka explica que os pais deles são obcecados com um sistema de casamentos arranjados e acreditam que é destino. Agora, seja ele ou o irmão, alguém tem que corresponder a essa imagem ideal de um casamento feliz e predestinado. E ele está apenas feliz que seja o irmão, não ele. Yukari reflete silenciosamente sobre isso, questionando se ele realmente gosta de Hirina depois de ter sido atraído por Misaki por muito mais tempo, muito antes de Hirina entrar em sua vida. Mas então ele se lembra do que Shu disse, e que Misaki está escondendo algo. Enquanto caminham pelo corredor do local, um funcionário de marketing se aproxima, confundindo-os com dois casais. Misaki rapidamente corrige o mal-entendido, dizendo que apenas Yukari e Hirina são um par e que todos eles são apenas convidados. Ainda assim, o marqueteiro pergunta se Hirina e Misaki estariam dispostas a modelar para um panfleto de casamento, assegurando-lhes que é para uma campanha de jovens casais. A ideia deixa Yukari nervoso, só de imaginar as garotas em vestidos de noiva o deixa embaraçado. Misaki, vendo isso como prática, se voluntaria imediatamente, e Hirina concorda também. E as duas se preparam para a sessão de fotos. Elas chegam ao local onde o irmão de Nasaka se casa, mas Yukari se vê distraído. Ele se pergunta se realmente aceitou esse sistema de pareamento, e que estar com Hirina às vezes faz seu amor por Misaki parecer um sonho desvanecendo. Enquanto isso, Hirina parece genuinamente feliz, e Misaki observa que Hirina parece mais radiante ultimamente. Hirina compartilha que seus colegas de classe começaram a falar mais com ela e admite que não sabe exatamente o que mudou, mas sabe que é graças a Misaki e Yukari e está grata pela amizade deles. Misaki fica surpresa com a sinceridade de Hirina e expressa que está feliz por terem se tornado amigas e quer que continuem amigas por muito tempo. Ela até brinca que espera ser convidada para o futuro casamento de Hirina. Então, escondendo suas emoções mais profundas, Misaki acrescenta que Hirina ficaria linda em um vestido de noiva, e que adoraria estar lá para testemunhar. Após a cerimônia, enquanto os convidados se reúnem para fotos e se preparam para jogar o buquê, Yukari percebe que deixou o telefone e volta para procurá-lo, apenas para encontrar Misaki sozinha em uma sala chorando. Ele tenta confortá-la, mas ela permanece quieta. Então, suavemente, ela pede que ele minta se precisar, e que só quer ouvir que ele a ama. Sem pensar, Yukari a beija, enquanto atrás da porta, Hirina vê tudo. Naquela noite, Yukari não conseguia parar de pensar no que aconteceu. Misaki pediu desculpas depois, dizendo que foi egoísta por pedir, mas que agora se sente melhor.
Ainda assim, Yukari se sente sobrecarregado pela culpa e se pergunta se está machucando Misaki novamente, assim como Shu disse que ele faria. Na manhã seguinte, a mãe de Yukari o acorda, lembrando-o de que ambas as famílias estão indo para uma viagem a um onsen. Quando todos chegam, o pai de Yukari pede que ele passeie com Hirina enquanto os outros fazem o check-in. Enquanto caminham, Hirina está distante, ainda pensando no que testemunhou. Embora ela valorize o tempo que passam juntos, parte dela sente que tudo é inútil. Yukari tenta animar o ambiente dizendo que ela parece mais alegre agora do que quando se conheceram, e Hirina responde baixinho que Misaki disse a mesma coisa. Após o breve passeio, eles voltam para a pousada apenas para descobrir que seus pais arranjaram para que compartilhassem um quarto. Hirina hesita, ainda se sentindo estranha depois do que aconteceu, mas Yukari a tranquiliza dizendo que não fará nada esquisito. Ela eventualmente relaxa e diz que está bem com isso agora. Naquela noite, ambas as famílias se reúnem para o jantar e a mãe de Hirina agradece a Yukari por ter vindo e diz para ele aproveitar o onsen. Mais tarde, Yukari relaxa no banho masculino, e acontece que Hirina está sozinha no lado feminino. Embora separados por uma parede, eles conversam, e o silêncio entre eles cria uma atmosfera estranhamente íntima. Hirina menciona o que Shu disse sobre o destino, Yukari admite que ainda não entende isso também. Hirina concorda que realmente não faz sentido para ela. Mas então, Yukari diz algo inesperado. Ele diz a ela que tudo o que fez até agora, estudar, melhorar a si mesmo, até se preocupar com a aparência, foi tudo por causa de Misaki, porque ele queria ser bom o suficiente para ela. Ele expressa como pensa que talvez exista algo como destino, do tipo que te leva a alguém, não do tipo que um sistema decide. Isso atinge Hirina profundamente, e ela percebe que a versão de Yukari que ela gosta agora só existe por causa de Misaki, e isso a faz sentir como se já tivesse perdido. Aquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. Hirina se levanta e, do nada, pede desculpas por ter dito coisas duras antes. Vendo como ela está abatida, Yukari tenta aliviar o clima mencionando algo inofensivo, mas Hirina o interrompe. Ela o olha nos olhos e fala firmemente que ele tem que escolher Misaki em vez dela. Yukari fica surpreso com as palavras de Hirina, mas ela continua, explicando que antes do anúncio do governo, ela não sabia o que queria da vida. Tudo o que ela fazia era estudar. Mas tudo mudou depois que conheceu Yukari e Misaki. E por causa deles, ela começou a pensar nos momentos divertidos que compartilharam antes de dormir. Então, quando não está com eles, imagina o que farão na próxima vez que se encontrarem. Nesse período, ela até fez novos amigos na escola, e todo o seu mundo parecia ter sido tocado por magia. Tudo por causa de Yukari e Misaki. Hirina diz que não se importa se Yukari e Misaki estão oficialmente juntos ou não, e ela só quer que eles sejam felizes, mesmo que isso a machuque um pouco. Ela menciona a regra do governo para dissolver um par, que se ambas as partes afirmarem serem incompatíveis, serão reavaliadas ao longo de 6 meses. Durante esse tempo, eles devem manter a mentira, e se conseguirem, não serão punidos, embora também não sejam reemparelhados no futuro. Hirina acredita que Misaki pode seguir esse caminho para que ela e Yukari possam ficar juntos. Depois de explicar tudo isso, Yukari diz que seria difícil fingir que não gosta dela, e então, inesperadamente, ele começa a chorar. Hirina tenta argumentar com ele, dizendo que está fazendo isso para que ele e Misaki possam ficar juntos. Yukari confessa que ama Misaki profundamente e verdadeiramente. Hirina sorri e diz que também adora ser amiga de Misaki. Apesar de ser abandonada, Hirina diz que ficará bem. Mesmo sem um emparelhamento, ela sempre estará do lado de Yukari, e ela adora ver Misaki feliz. Aquele sorriso dela lembra a Hirina como o amor pode ser bonito, e ela quer ver aquele sorriso novamente. Com essas palavras, as duas finalmente chegam a um entendimento. Hirina se lembra do que Shu disse uma vez, que Yukari não seria capaz de escolher Misaki, mas agora com este acordo, ele pode, e ele pode protegê-la. Hirina é grata por tudo o que aconteceu, e Yukari sente o mesmo, afinal, ela é sua parceira. E então, Yukari admite algo que não pode mais esconder. Ele conta a Hirina sobre o beijo que compartilhou com Misaki no casamento, pois não parece certo esconder isso dela. Mas Hirina simplesmente diz a ele que está tudo bem. O silêncio se instala entre eles por um tempo, então Hirina fala novamente. Ela diz que uma vez que seu emparelhamento com Yukari terminar, ela será combinada com outra pessoa, e espera que um dia realmente saiba como é o amor. Mas antes de segurar as mãos ou beijar alguém novo, ela quer praticar com Yukari. Yukari fica surpreso no início, mas eventualmente ele se inclina e a beija, aumentando lentamente a intensidade enquanto eles desfrutam do calor um do outro. Naquele momento, Yukari começa a se questionar novamente, perguntando-se se realmente não ama Hirina, apesar da ternura em seu beijo. Ambos deixam seus sentimentos de lado, agarrando-se à ideia de que, se continuarem mentindo para si mesmos, talvez seus sentimentos um pelo outro mudem. Eles se abraçam e sabem que, ao mentir, podem proteger alguém que é mais importante do que proteger seus próprios corações, e que essa decisão parece tanto certa quanto errada. Naquela noite, enquanto seguram as mãos, eles observam a lua juntos, e Hirina diz a ele que o ama, mas ele não ouve suas palavras. Passa uma semana e chega o dia da sessão de fotos para Misaki e Hirina. Enquanto isso, Yukari está em tumulto, pois não sabe mais o que sente, e é como se estivesse de volta ao início, perdido novamente. Misaka passa por lá, trazendo um bolo de seu pai como agradecimento por Yukari ter comparecido ao casamento. Ele pergunta por que Yukari não está na sessão de fotos, e Yukari diz que se ele for, terá que mentir. Misaka admite que não entende, e Yukari devolve a pergunta, perguntando a Misaka se ele já mentiu antes. Misaka diz que mente o tempo todo, e pergunta a Yukari por que ele mentiu. Yukari admite que fez algo irresponsável, algo que machucou tanto Misaki quanto Hirina, e diz que nunca deveria ter concordado com o plano de Hirina.
Misaka pergunta por que ele concordou se só vai se arrepender, e olhando sério, Yukari diz que talvez ele gostasse de Yukari, ou até mesmo das duas garotas. Yukari sabe que, no final, ele vai machucar uma delas. Yukari admite que não sabe o que fazer, e que simplesmente não quer que nenhuma delas sofra por causa dele. Misaka pergunta por que Yukari sempre se culpa, e Yukari diz que é porque ele é simples, estúpido, com cara de picado e nada especial. Misaka concorda, chamando-o casualmente de inútil, mas então ele acrescenta que ninguém é culpado, exceto eles mesmos, por amar alguém profundamente e ter o coração partido. Ele acrescenta que é a dolorosa verdade, mas uma verdade mesmo assim, e tudo o que Yukari pode fazer é tentar fazê-los felizes, mesmo que acabem se machucando. Misaka acredita que Yukari só precisa ser corajoso e honesto consigo mesmo. E com isso, Yukari sai correndo de casa, indo atrás das garotas. Deixado para trás, Misaka reflete silenciosamente. Neste momento, é sua própria mentira nascida de sentimentos que ele não confessa. Enquanto isso, as garotas estão se preparando para a filmagem. Hirina já contou a Misaki sobre seu plano, mas Misaki diz que é impossível, e há uma razão pela qual ela não pode contar a nenhum dos dois, porque se importa demais com eles. Hirina a pressiona, dizendo que se Misaki tem um problema, ela deveria simplesmente dizer, pois quer ajudar. Mas Misaki apenas sorri, e diz que está feliz que Hirina seja a parceira de Yukari, porque Hirina é gentil. Hirina não acredita e a chama de mentirosa, mas Misaki não nega e admite que manterá a mentira como verdade se for a única maneira de proteger esse amor. Então Misaki pergunta onde está Yukari e Hirina não sabe, pois ele tem estado quieto ultimamente. Então a sessão de fotos começa. Em outro lugar, Yukari ainda está correndo, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, pois ele ama Misaki há tanto tempo, e ela também o ama. Mas desde que Hirina entrou em sua vida, tudo mudou. Ele não quer um mundo onde qualquer uma delas desapareça, e ele sabe que é egoísta, mas para ele, é verdade. Quando ele finalmente chega, a sessão de fotos já está em andamento. Misaki e Hirina estão diante dele, vestidas com vestidos de noiva, e Yukari as elogia, chamando-as de lindas. Misaki não consegue segurar, e lágrimas caem enquanto ela o agradece. O marqueteiro pergunta se Yukari quer se juntar a elas na foto, e Hirina rapidamente diz que sim, pois quer os três juntos na foto, como se fossem as duas mães dos filhos dele. No final, Yukari ainda não escolhe, e ele não diz quem ama, deixando o futuro incerto com amor ou mentiras que os unem. Mas no fim, todos estão apenas tentando proteger seus corações. Comente abaixo, porque uma duas mentirosas bonitas se você assistiu até o final. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo.